Beleza, pessoal? Retornando aqui depois de uma breve queda. Então, olha só, continuando lá, a definição do escopo, tá? Ele vai me dar justamente, tá? A definição desses objetivos, dos requisitos, do que deve ser entregue, tá? E das fronteiras, para que a gente não ultrapasse o que realmente precisa ser entregue, tá joia? Então, esse é um dos pilares, tá? O outro é a decomposição. Que é isso, pessoal? Uma vez a gente definindo o que deve ser entregue, é necessário, para facilitar a gestão, tá? Para facilitar o controle e também o direcionamento orçamentário, a gente precisa, às vezes, decompor em entregas menores. Por exemplo, a gente vai ver mais na frente a EAP. Então, digamos que a gente vai produzir um produto qualquer. Às vezes, produzir aquele produto demanda um esforço para aquilo ali. Então é mais fácil a gente decompor ele, tá, em entregas menores. Isso vai facilitar com que a gente atribua, tá, essas entregas para pessoas diferentes, tá, em momentos diferentes, com orçamentos diferentes, tá? Porque demanda isso daí. Às vezes você fazer uma atividade, tá? Para entregar um produto que ele de repente é complexo, não seria melhor a gente dividir isso aí em partes menores e pagar essa atividade para serem feitas por pessoas diferentes, tá? Ou momentos diferentes, até a mesma pessoa fazendo, mas, tá? Faseando aquilo ali. Então é o dividir para conquistar. Nós vamos ver mais à frente, tá? E ela é conhecida como a EAP, né? A estrutura analítica do projeto, tá bem? O outro pilar é o dicionário da EAP. O que é o dicionário? É o documento que vai registrar tudo isso daí. Então, a gente definiu a declaração do escopo, tá certo? A gente decompôs ele e agora a gente precisa formalmente controlar na forma de documentos isso daí, tá? Conversionamento, tá? Ou seja, quando eu versiono algum documento, alguma especificação, eu defino pessoas, ou seja, responsáveis, eu defino é, é, a data que foi alterado aquele escopo ali, tá? Então é necessário o dicionário, ele vai compor todas essas informações, tá bem? Então ele vai documentar e detalhar os componentes da EAP, tá? Tem como objetivo facilitar, tá, essa documentação e descrever com clareza esses critérios, tá, de aceitação de cada entrega. Ora, se uma vez eu definir, eu decompus ele, né, eu dividi ele em partes menores, agora eu posso atribuir, tá, a aceitação de uma determinada parte, tá, a um determinado critério. Então, tá lá qual é a definição, eu decompus ele e para cada uma daquelas atividades que eu dividi, eu tenho parâmetros para poder avaliar. Se eu fosse, um exemplo, avaliar um produto que eu queria que fosse entregue sobre um aspecto muito subjetivo, isso aí seria ruim para o projeto, para a entrega daquele resultado, porque talvez ele tivesse uma complexidade tão grande que ele não me desse uma forma de controlar, tá, aquele produto. Então, na hora de que fossem me entregar, diversos parâmetros dele não estariam de acordo com o que eu desejava. Então, na hora que a gente cria a EAP, que divide, né, decompõe em partes menores, para o gerente de projeto, fica mais fácil essas partes menores criar critérios de aprovação. E no final de tudo, a gente vai ter o produto que realmente chega muito próximo ou 100% do que realmente deveria ser entregue. Beleza? Continuando sobre os conceitos relevantes aí, a gente tem, tá,
alguns conceitos como objetivo, tá? Premissa, os requisitos. O que são esses conceitos, né? Restrições, normalmente caem em provas. Isso aí, pessoal, é importante a gente saber. Então, objetivo. Os objetivos, seja do projeto ou do produto, né, são os critérios quantificáveis utilizados para mensurar o sucesso do projeto ou o sucesso do produto. Tá bem? Então, a gente pode ter o objetivo definido como uma forma, por exemplo, todo o processo, a gente sabe que tem uma entrada, um processamento e uma saída. Essa saída ela é verificável, ela é uma saída que tem, pode ser quantificável sobre o aspecto da qualidade, né? Sobre o aspecto de utilidade ou garantia, né? A gente vai ver mais na frente. A gente bateu muito nessa tecla no curso de ITIL. Eu acho que vai cair uma questão sobre utilidade e garantia, que é uma das formas do cliente fazer a observação de qualidade daquele item lá. Tá? A gente vai tratar mais na frente. Então, o objetivo também descreve o que deve ser feito, tá? E alcançado ou produzido. Então, objetivos também são parâmetros, tá? A serem estabelecidos com clareza, tá? Sobre o aspecto de prazo, custo, qualidade. E aí a gente entra no conceito requisitos. Aí muita gente confunde objetivos e requisitos, tá? Mas aí o requisito, ele especifica os objetivos, tá certo? Então, o principal objetivo dos requisitos é detalhar para atender os objetivos, tá? Então, eu vou aqui, especificar as necessidades do projeto. Então, tem uma diferença sutil entre objetivos e os requisitos, tá? Normalmente, o termo objetivo, ele está muito associado, tá, a objetivos estratégicos, a objetivos de alta, digamos, observação, né? Então, os objetivos do projeto, os objetivos da companhia, né? Tá algo mais elevado. Normalmente, quando a gente tem algo mais detalhado, mais minucioso, normalmente se fala em requisitos, tá? Mas o requisito nada mais é do que você ter elementos ali para avaliar a qualidade de um item, né? Nos aspectos de utilidade e garantia. Então, os requisitos, eu vou definir os requisitos, que nada mais é do que o atendimento dos objetivos principais, sejam objetivos estratégicos, o objetivo do projeto. Então, sempre que vocês ouvirem falar em requisitos, os requisitos eles estão alinhados aos objetivos. Os requisitos são subordinados aos objetivos. Requisito está abaixo dos objetivos. Então, está alinhado aos objetivos, está decompondo os objetivos para que, ao atender todos os requisitos, a gente atenda os objetivos. Então, basicamente, essa é a diferença entre objetivo, tá, e requisitos. Tá bem? Restrições. Então, restrições, o que a gente vê? São limitações impostas, tá certo? Ao projeto ou a um determinado produto, tá certo? Então, eu posso ter restrições tecnológicas, eu posso ter restrições de orçamento, né? Então, um determinado produto, ele pode ter uma restrição tecnológica que me inviabilize entregar aquele produto. Então, se eu tiver um projeto, por exemplo, e esse projeto eu não posso colocar o meu cronograma de forma a produzir aquele produto daqui a 2 anos, porque eu não vou ter tecnologia suficiente para produzir aquele produto. Então, no meu projeto, eu posso definir que a fase ou então a atividade que vai ser realizada para produzir aquele item, aquele produto, ele vai estar daqui a 5, 6 anos, porque eu tenho certeza que aquela restrição não vai ser mais verdadeira, tá certo?
Aí entra, tá, a questão lá das premissas, que é uma diferença que a gente tem que tratar, assim como a gente falou dos objetivos e dos requisitos, a gente tem que entender, tá, as restrições e as premissas. Restrição é algo que vai fazer com que eu tenha que esperar, ou que vai fazer com que o meu projeto fique limitado a avançar. Isso é uma restrição. Pode ser uma restrição do escopo, restrição de orçamento, restrição de tempo, certo? Já as minhas premissas são fatores que eu coloco dentro do meu projeto que eu considero como verdadeiras. Por exemplo, eu estou num projeto e aí eu sei que na fase do meu projeto, que vai acontecer daqui a 5 anos, eu já teria aquela tecnologia, tá certo? Então, aquela tecnologia que para mim agora, nesse momento, ela é uma restrição, daqui a 5, 10 anos, talvez eu tenha que eu coloque isso no meu projeto como uma premissa. O que é a premissa? É eu partir do pressuposto que eu só vou poder fazer aquele produto se aquele item que eu considero como verdadeiro, como uma premissa, ela é atendida, tá? No futuro, claro, né? Então, a premissa, tá? É algo que eu suponho, tá? Eu coloco no projeto como sendo uma consideração minha, como sendo verdadeira no futuro, tá bem? Então, por exemplo, eu tenho aqui, né? Digamos, deixa eu citar um exemplo aqui. Vou construir um data center, tá certo? E aí, para esse data center, eu considero como verdadeiro que a parte elétrica já deve ter instalado, já ser instalada, já deve ter aterramento, né? Já a rede já deve estar estabilizada. No meu projeto, eu não vou considerar isso aí porque eu já considero como verdadeiro aquele item lá, naquela infraestrutura, tá bem? Então, isso para mim é uma premissa, tá? Caso essa premissa ela não seja verdadeira, não seja atendida, no momento que eu chegar naquele ponto do projeto, aí eu tenho uma perda. Eu travo o meu projeto, porque eu tinha considerado aquilo como premissa básica para poder avançar. Tá? Então, enquanto a restrição, por exemplo, eu considero agora, então, vamos lá, eu preciso produzir alguma coisa e eu tenho uma restrição tecnológica. Então, eu não vou poder, de jeito nenhum, considerar isso agora. Eu tenho que empurrar para frente, porque lá na frente, aquela restrição já não vai ser mais verdadeira. Talvez não seja nem tecnológica, a restrição seja orçamentária. Por exemplo, agora não dá para fazer essa etapa do projeto, porque a gente não tem dinheiro. Mas essa restrição talvez não seja verdadeira daqui a 3 meses. Então vamos colocar no cronograma do projeto que essa atividade seja feita lá na frente. E aí essa restrição, se lá na frente não for uma restrição mais, o projeto vai tocar essa parte aqui e a gente não se atrapalha nesse momento que não dá para fazer essa atividade, beleza? Já a premissa, ela é algo que eu coloco lá como uma condição, tá? Para que fique claro, já que todos esses itens aqui são do escopo, né, pessoal? É algo que eu tenho que considerar para que eu consiga, após a definição do que deve ser entregue, conseguir entregar aquilo que deve ser entregue. Então, se é uma premissa, tá? Ter o dinheiro, tá certo? Se eu não tiver o recurso, isso vai atrapalhar o projeto, tá bem? Eu considero como verdadeiro que vai ter aquele dinheiro lá para se tocar o projeto. Para mim não é uma restrição, tá? É uma premissa. Beleza?
Outra coisa aqui, ó, definir, tá? É uma pressuposições de recursos, né? As premissas, tá? Pressuposições de recursos no futuro. As premissas, tá? Tem o objetivo de definir novas premissas e refinar as antigas. Esse item aqui eu coloquei porque eu vi num livro, tá? Que é o seguinte, ó. O projeto ele tem o seu ciclo de vida, né? Então as premissas que a gente define como sendo verdadeiras, tá? Ao longo do ciclo de vida do projeto, tá? Eu posso ter que definir novas premissas. Eu cheguei numa fase do projeto onde eu preciso definir novas premissas, novas condições, novas suposições. Porque, vamos supor, eu cheguei numa etapa do projeto que é uma premissa ter dinheiro para fazer uma atividade. Então eu coloco isso no meu projeto, no meu escopo, como uma premissa, tá? Isso vai compor lá o dicionário da EAP, tá? Porque eu considerando isso como uma premissa, tá? Para o projeto prosseguir, para o escopo, para produzir aquele resultado, eu preciso daquele item ali, daquele dinheiro, ou do cronograma, tá? Dos recursos de pessoas para poder executar. Então eu vou considerar isso como uma premissa. E eu chegando naquele momento do projeto, eu tendo aqueles itens ali que eu colocava como premissa verdadeira, eu posso definir novos, ou então refinar, alterar essas premissas que tinham sido definidas anteriormente. Tá? Então, esse processo de, durante o projeto, durante o ciclo de vida do projeto, eu estar definindo novas premissas e alterando as premissas que eu tinha definido, isso tem a ver com aquele desenvolvimento, aquele planejamento em ondas sucessivas, né? A gente vai avançando no projeto. Quando eu atinjo uma fase do projeto, eu tenho mais clareza que antes eu não tinha. Então eu cheguei numa etapa onde eu tenho algumas entregas que a partir dali eu consigo visualizar outras coisas novas, tá? Novas especificações, novos requisitos que talvez não tenham sido levantados corretamente e precisam ser ajustados. É nesse momento que eu posso enxergar premissas novas, né? Ajustar as premissas, beleza? Por exemplo, um exemplo básico. Então eu considerei que em uma fase futura do projeto nós teríamos dinheiro suficiente para executar. Essa aí era uma premissa. Para poder avançar aquela etapa ali, aquilo era uma premissa. Beleza. E aí chegou naquele momento e aí não tinha. Tá? Não tinha. Eu posso refinar ela, tá? Alterar, ajustar ela para o futuro. Tá? Ter isso como uma condição, né? E aí, pessoal, vamos falar agora sobre os processos. Quais são os processos da área de conhecimento escopo que vão auxiliar a gente dentro do grupo de processos planejamento e controle e monitoramento. O escopo ele não tem uma interface direta, tá, com a iniciação, o grupo de processo iniciação, nem o encerramento. Tá, joia? Ele está ali entre o planejamento e o controle. Eu tenho que planejar o que eu quero entregar corretamente e eu tenho que controlar que aquilo que foi planejado, aquilo que foi especificado, está sendo executado da forma como deve ser. Então, por isso que é só planejamento e controle e monitoramento. Tá joia? Então, eu preciso planejar o gerenciamento. Então, nesse momento, a gente vai fazer com que todos os processos de gestão, tá, documentação, tá, seja azeitada para a condução desses trabalhos, desses processos do escopo. Tá? Coletar os requisitos é a gente fazer com que eu faça um formulário para o usuário informar
quais são as suas necessidades, tá? Eu preciso coletar essas informações. Após coletar, isso é planejamento também, né? Eu vou definir o escopo, tá? Eu vou concentrar todas aquelas informações que têm usuários diferentes, pedindo, solicitando, na visão dele, o que ele quer. Talvez isso conflita com outro usuário, então é preciso azeitar isso daí e realmente bater o martelo. O que vocês estão querendo, eu vou definir, eu vou especificar. Então isso é uma declaração, eu vou declarar o escopo. Tá? Então fiquem ligados que esse item aqui, ele pode aparecer como definição do escopo, como especificação do escopo ou declaração do escopo. Tá? Que nada mais é do que você pegar o que foi coletado dos requisitos e você realmente documentar isso formalmente, você declarar, você definir, né? Você especificar. E aquilo ali vai virar um documento que tanto o patrocinador quanto as pessoas que participaram dessa especificação, tá? Ela vai ter que aprovar aquilo ali, que é o que vai ter que ser entregue. No momento que isso for produzido, aquele resultado, ele vai ter que ser comparado e avaliado. Então, no momento que a gente vai ter lá a validação do escopo, tá? Validar se o que foi feito tá de acordo com o que foi especificado. Tá joia? Mas antes disso, a gente tem lá a EAP, né? Depois que a gente define o escopo, tá? A gente cria o documento que declara que todas as partes envolvidas na especificação do escopo, tá? Através lá da coleta das informações, ele foi especificado. Agora existe um trabalho de decomposição. Isso aí é o que faz o gerente de projeto otimizar a gestão dele. Porque uma vez que a gente já sabe tudo que precisa ser entregue para os usuários, as especificações, as fronteiras, tanto do projeto como um todo, como do produto, é importante que a gente decomponha isso daí. Porque para o gerente de projeto, imagina um exemplo, a gente, numa linha de produção, vai ter que ser produzido um carro. Aí o gerente de projeto pegou todos os detalhes dos usuários, como é que devem ser produzidos o carro. Beleza. Então tem que ter a cor tal, né? Tem que ter 4 rodas, o motor tem que ser de tal especificação, com tal potência, né? E aí virou todos os requisitos, virou a declaração, isso aí foi documentado, aprovado. Se isso for para a linha de produção, para o gerente de projeto, fica difícil se ele não decompor em partes menores, porque ele vai poder controlar cada parte daquela montagem, ele vai poder passar para uma equipe uma parte, para outra equipe outra, e ele vai poder controlar tempo que uma parte do carro é feita, ele vai poder controlar o tempo que outra parte do carro ela é feita. Em relação ao orçamento, eu vou poder controlar, como gerente de projeto, que aquela parte do carro tem um orçamento para aquilo ali, tem um custo, né? Para aquela outra parte do projeto tem um outro custo. Então, se eu não decompor todas esses requisitos, todo o escopo, o que iria acontecer? Ficaria difícil de eu controlar e saber qual é o tempo que é necessário para montar a parte do motor. Qual é o custo que eu tenho com relação à funilaria, né? Se eu não tivesse isso decomposto, não tivesse responsáveis específicos para cada uma dessas entregas, ficaria muito difícil de eu sair mensurando, porque seria algo maior, tá? Sair observando tudo isso daí. Então, em partes menores, tanto para o gerente de projeto, como para as pessoas que vão executar e entregar cada uma dessas partes, no final de tudo, montar e produzir o carro, você pode ter analiticamente, tá? O gerente de projeto pode ter uma visão, né? Para montar o motor, foi gasto tanto, o tempo para montar tanto, as pessoas que se envolveram foram essas,
para a parte de pintura foi isso daqui, né? Para montar lá o piso do carro foi essa parte aqui, foram essas pessoas, durou tanto tempo, o orçamento foi tanto. Então, a decomposição nada mais é do que isso daí. Ele vai facilitar esse trabalho, tá? Então, a decomposição é algo do escopo. A gente decompõe o que deve ser entregue. Agora, é claro que tem uma interface com a gestão do tempo, com a gestão do custo, com recursos humanos. Olha o elo que, depois que a gente faz a decomposição, a minha ligação com as demais áreas de conhecimento vai ser através da EAP. A gente vai ver mais na frente. Tá? Então, as outras áreas de saber, tá? Elas não vão entrar com uma interface com a coleta do escopo, né? Com a declaração do escopo, não, é com a decomposição. Porque a partir da decomposição, eu sei o esforço que é necessário em relação a tempo para partes, o esforço de pessoas, né, de recursos humanos, o custo para cada uma dessas partes. Então, nota aí a importância da EAP, beleza? E aí, depois que a gente definiu, e aí decompôs, tá, em partes menores, é a hora de a gente mandar isso aí para ser produzido. Aí é no momento que ele vai lá para execução, não é mais a parte de escopo, de gerenciamento do escopo. Entretanto, quando o que foi especificado estiver em execução ou terminado, tá certo? Na linha de produção, ou seja, na execução, aí a gente tem dois processos para avaliar. Tá? Enquanto ele está lá no grupo de processos de execução, pelas outras áreas de conhecimento, a gente tem esses dois processos aqui, que é a validação do escopo, joia? E controlar o escopo. Ambos são do grupo de processo, monitoramento e controle. E o que cada um deles faz? Tá? O validar o escopo, quando o produto ou o projeto está em execução, é necessário validar se aquilo que está sendo produzido está de acordo com o que foi especificado. Joia? Então, por exemplo, se você especificou, se você decompôs e pegou uma parte, né, na EAP lá, do componente que era para ser entregue e deu para a equipe fazer, aquela parte ali minuciosa, ela deve entregar aquilo que se propôs entregar. Joia? E a validação vai fazer justamente isso. O que tinha sido aprovado lá na definição do escopo, na declaração, o que foi aprovado pelo patrocinador e pelos stakeholders, era entregar o motor do carro montado. E na linha de produção isso já foi feito. Alguém vai chegar com uma pranchetinha lá e avaliar. Isso que foi produzido, o resultado, está de acordo com o que foi homologado, o que foi aprovado? Está. E o cara dá um Vzinho lá. Certo? Isso é validar o escopo. Joia? E eu estou fazendo monitoramento e controle. O monitoramento e controle é justamente um processo, tá dentro lá do PDCA, né? O Plan, Do, Check and Act, que vai poder monitorar e controlar o que está sendo executado. Beleza? O controlar o escopo, esse processo aqui, ele tem uma relação muito forte com a integração. Porque eu vou controlar para que o que foi especificado, o que foi decomposto e o que está sendo produzido, eu estou validando, certo? Fazendo lá com o processo de validação do escopo. Não é isso? Entretanto, se foi feito algo que ele está desalinhado, que, por exemplo, a linha de base do escopo, quando definiu que era para ser entregue, de repente eu tenho um ponto fora da curva, eu tenho
algo sendo entregue que não foi o que foi especificado, eu vou poder fazer esse controle. E é nesse momento que eu posso sugerir mudanças. Tá? Olha, para produzir essa peça aqui, que foi especificada, ela não foi corretamente produzida. Mas não foi culpa de quem fez. Foi mal especificado. Os parâmetros de tamanho, cor, não sei o que, foi mal especificado. Então, vamos fazer um ajuste. Isso vai voltar para ser replanejado, né? Então, quem vai estar controlando isso daí é uma pessoa lá, um gerente de controle do escopo, que vai estar podendo fazer isso daí. E aí ele vai poder avaliar, e aí ele tem um elo forte com a área de integração, né? Que é aquele gerenciamento integrado de mudança, e avaliar, fazer a solicitação de alteração, solicitação de mudança no escopo. Isso aí é feito e controlado aqui, por esse processo. Beleza? Então, eu tenho aqui, justamente nesse slide, um resumo do que a gente viu agora há pouco. Tá? Planejamento, não é isso? Eu vou definir e documentar como a equipe do projeto irá definir, controlar, validar o escopo. Então, nada mais é do que a parte gerencial, a parte burocrática. Como é que vão funcionar as coisas? Tá? Em termos da gestão do escopo. Tá? A equipe, quem é a equipe? Por exemplo, nesse momento, eu posso usar aquela tabela RACE, né? A tabela de responsabilidade, ou chamada também de matriz de responsabilidade, para poder definir quem são os membros, tá? Como é que eles se comunicam. Então, quem validou, quem vai ter que aprovar o escopo que vai estar composta lá no dicionário da EAP, tá certo? Então, para cada uma das entregas que eu decompus, tá? Cada uma dessas entregas eu vou passar para uma equipe específica ou para uma pessoa produzir. E aí, essa entrega, alguém tem que ter aprovado, tá? Que era aquilo que ele queria. Porque depois que foi produzido, alguém vai validar e vai dizer, olha, bicho, foi de acordo com o que foi especificado. O que era para produzir era essa peça aqui, redonda, com esse tamanho, e foi aprovado. Alguém assinou que era isso daqui. Então, eu estou entregando isso daqui, toma. Né? Então, nesse momento, eu preciso ter essa gestão dessas pessoas, quem aprova, quem aprovou, né? E essa gestão é no planejamento do gerenciamento do escopo. Não é? A coleta, tá, dos requisitos define e documenta necessidades das partes interessadas para atingir os objetivos, né, do projeto. Então, nota aí que na coleta eu ainda estou com os objetivos, forma macro, né? Quais são os objetivos? Tá? Depois eu vou especificar, porque as especificações, os requisitos eles estão alinhados com os objetivos. Então, é por isso que aqui, nos livros, ele, quando fala na definição exata, ele fala coletar, é coletar mesmo, fazer entrevista, coletar a necessidade dos interessados, dos stakeholders. E esses são objetivos ainda. Os interessados, às vezes os clientes, né, quando vão passar as necessidades deles, às vezes, para nós que somos técnicos, a gente sabe exatamente o que ele quer, mas ele não tem a linguagem técnica, ele não sabe realmente como é que ele quer tecnologicamente, mas ele sabe o objetivo, ele sabe a necessidade dele. E às vezes um desafio para quem faz as especificações, né, para quem levanta os requisitos, ter maturidade suficiente para levantar corretamente os requisitos, entender a necessidade do usuário. Joia? Então, esses são objetivos do usuário, que nós devemos fazer uma definição do escopo. É nesse momento que eles vão virar requisitos detalhados, que esses requisitos eles devem estar alinhados com os objetivos, tá? Do que foi coletado, os objetivos da necessidade do cliente, né? Dos stakeholders. Então, é nesse momento que eu vou especificar, que eu vou detalhar,
que eu vou declarar, tá, o que realmente deve ser entregue. Joia? Então, vai desenvolver a descrição detalhada do projeto ou do produto. Tá? Isso aqui são os requisitos. Não é isso? E os requisitos, novamente eu lembro vocês aqui, o requisito, ele detalha os objetivos. Ele está alinhado. Ele só existe para atender os objetivos. Os requisitos só existem para atender os objetivos principais. Beleza? E aí, como eu defini, eu tenho agora a definição, a criação da EAP, a decomposição. Eu vou dividir para conquistar. Beleza? Em partes menores e mais gerenciáveis. Mais gerenciáveis sobre o contexto de custo, sobre o contexto de tempo, pessoas empregadas, não é isso? Vai me dar mais clareza eu dividir essas entregas. A gente vai falar mais na frente que não confunda as entregas com as atividades. A entrega é escopo. A entrega é o que deve ser produzido. É a entrega. A atividade, o que é feito para produzir a entrega, isso aí é execução. São as ações, as atividades são ações. A gente vai ver mais lá na frente. Mas, de antemão, já adianto, separem isso aqui. As entregas que deve ser entregue, o que foi definido para ser entregue, isso aí é um escopo, é o que foi definido. Agora, as atividades para alcançar essas entregas, isso aí é execução. Isso aí são as ações que são necessárias para se fazer. Então, seria a diferença sutil seria o seguinte: as entregas é o que deve ser produzido. O escopo define o que. As atividades, as ações são como devem ser feitas. E isso não é planejamento, isso é execução. As atividades, são ações, são execuções. Tá? E a gente já viu na aula de hoje que o escopo ele está relacionado a planejamento e controle do que foi planejado. Tá? Beleza. Quando a gente criou lá a validação do escopo, tá? Formalizar a aceitação dos produtos. Tá? Controlar o escopo, então é monitorar o status do escopo do projeto e do produto e gerenciar as alterações da linha de base do escopo ao longo do ciclo de vida. Né? Agora a gente vai tentar detalhar cada um dos processos. Tá joia? Então, vamos começar sobre o planejamento, tá? Do gerenciamento do escopo. Então, objetivos dele. A gente falou de maneira geral, mas vamos tocar nos detalhes ali mais relevantes, né? Que a gente viu nos livros ali da bibliografia. Objetivos. Especifica e documenta como a equipe do projeto irá definir, validar e controlar o escopo. Então, note que isso aqui ele abarca, ele abraça todos os demais processos na forma gerencial. Como é que a minha equipe deve abraçar, tá, a coleta do meu escopo, né, a definição, a decomposição, como os trabalhos devem ser feitos, como deve ser feita as validações, quem deve se comprometer em fazer isso aí, quem são os responsáveis por cada uma dessas atividades. Então, quais documentos eu devo produzir? Como é que eu vou controlar o versionamento? Como é que eu vou controlar a linha de base? Quem tem autonomia e autoridade para fazer alteração nessa linha de base, nos escopos? Né? É nesse momento que a gente está fazendo o plano de gerenciamento do escopo. Tá certo? Que é a saída principal, é gerar o documento que vai formalizar como gerenciar o escopo, como gerenciar os processos de gerenciamento do escopo. Tá joia? Outra característica aqui, ó, objetivo, né? É coletivamente o escopo, serviço,
resultado do projeto e as entregas que o projeto pretende produzir. Pessoal, eu peguei esse conceito aqui do livro, tá? De forma que a gente já se familiarize com os termos e a forma deles explicarem para a gente, tá? Porque é o que pode ser cobrado. E a gente vai lembrar isso na hora da prova. Então, quando ele fala assim, é coletivamente o escopo, o serviço, o resultado do projeto, ou o resultado das entregas dos produtos, é justamente o que eu falei anteriormente, o item anterior. Ele abraça, tá, a parte de gestão de todos os processos que devem ser conduzidos para poder gerenciar, para poder entregar o produto final. Então, o produto final, o resultado que o escopo pretende definir para que seja executado, se eu não estiver fazendo essa condução coletivamente sobre o aspecto de coletar corretamente os dados, né, quem vai fazer isso daí, sobre fazer a EAP, né, declarar, né, ou especificar, né, formalmente, e alguém aprovar aquilo que foi especificado. Então, tudo isso daí, tá, é a forma como, coletivamente, a gestão, o gerenciamento do escopo, ela deve ser conduzida. Por isso que ele é o processo de gestão desses demais processos, beleza? Também desenvolve o plano de gerenciamento dos requisitos do projeto, beleza? Ele é considerado, tá, processo de dupla função, porque ele tem o aspecto do escopo e dos requisitos. Então, o escopo define o que deve ser produzido e os requisitos detalha o escopo, tá certo? Os requisitos também vão detalhar o escopo, lógico, alinhado aos objetivos. Eu não posso estar fazendo a definição dos requisitos que eles estejam desalinhados com os objetivos do meu projeto ou desalinhados com os objetivos do produto que deve ser entregue, tá? Então, os requisitos também são subordinados aos requisitos. Desculpa, os requisitos são subordinados ao escopo. Joia? Então, o escopo define o que deve ser produzido de forma macro e os requisitos detalha, tá, o escopo e os objetivos, né? E alinhado aos objetivos. Diferença entre escopo e requisito. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Alguns exemplos, né? Por exemplo, o escopo do projeto. Então, por exemplo, desenvolver um aplicativo para celular que permita streaming de vídeo para os alunos do site Concursando Militar. Esse é o escopo do meu projeto. Vou fazer um projeto que tem esse escopo. Fazer um app para que vocês acessem, tá, pelo celular o streaming da aula. Beleza? De forma ao vivo ali. Joia? E aí eu vou ter o escopo do produto. Então eu posso ter um produto ou vários produtos que estejam nesse projeto desse app. Joia? Então o escopo do produto é um aplicativo, tá, para a plataforma de Android ou iOS. Tá? É o escopo do produto. E aí, quando eu tenho, tá, o escopo do produto, eu vou ter o pacote. Tá? O pacote é a entrega que vai ser feita. Então, eu vou ter lá o pacote de trabalho, tá? É a engine. Tá? O que eu tenho que entregar, de fato, vai ser a engine. Então, o pacote de trabalho, ele, para a EAP, a gente vai ver mais na frente, é muito importante, porque ele define, tá, o requisito que, a partir dali, eu posso explodir diversas atividades, vão estar dentro desse pacote de trabalho para entregar a engine, né, o núcleo, o core da minha app. Então eu posso ter diversas atividades para poder entregar. Lembra que eu já falei aqui para vocês. Quando a gente fala de escopo, é a definição, são fronteiras, são requisitos, né, do que deve ser entregue.
as atividades não fazem parte do escopo, são execuções, são ações para produzir, tá? O que foi acordado, o que foi especificado, beleza? Então, quando a gente tem o pacote de trabalho, nada mais é do que eu ter o pacote que vai definir o que deve ser entregue, e a partir dali, alguém vai explodir aquilo ali em atividades. E essas atividades vão, de alguma forma, ser coordenadas. Isso pode ser um projeto, um subprojeto que vai produzir aquilo ali, pode ser uma empresa contratada para produzir um produto, mas que esteja dentro daquele pacote. O pacote é como se fosse um encapsulamento. Eu não preciso saber o que dentro vai ser feito de atividades. O que eu quero é que entregue o que foi especificado. Para aquele pacote de trabalho especificou que tem que entregar a engine. Tá? Então, a engine da app, como ela vai ser produzida? Então, se vai ser uma equipe de 2, 3 pessoas, 10, 20, 1 milhão, se vai ser uma empresa contratada ou se vai ser uma equipe interna que vai fazer. Para o gerente de projeto, tá? Lógico que ele pode se envolver nessa questão, tá? Mas o que ele vai avaliar sobre o aspecto do escopo, o pacote de trabalho é esse. As atividades podem ser diversas, mas eles vão entregar uma coisa só, a engine. Tá? Eu posso ter aqui, definido, certo? O escopo do meu projeto, o escopo macro. Aí o escopo do produto que deve ser entregue. O pacote de trabalho, tá? Eu vou ter os requisitos técnicos, requisitos funcionais e requisitos de disponibilidade. Então, por exemplo, requisitos. A gente já viu que os requisitos, eles detalham o escopo, né? Ele vai me dar ali, eu posso ter diversos requisitos para um escopo. Então, o meu escopo era desenvolver um aplicativo, um app, o escopo do produto. Então, eu vou ter diversos requisitos daquele app, tá? E requisitos técnicos, por exemplo, um requisito técnico aqui, a engine do app deve ser programada em Java. Então, um requisito, essa é uma premissa, eu estou considerando que tem que ser em Java, tá? Então, na hora que, por exemplo, eu estiver numa fase futura do meu projeto, eu vou integrar, por exemplo, essa minha app para celular com outra ferramenta, aquela outra ferramenta vai se integrar àquela aplicação que é em Java. Então, talvez isso aí, para mim, é considerado ali que eu vou considerar como verdadeira que a aplicação vai ser feita em Java. Então, eu tenho isso aí como uma premissa, tá? Que deve ser entregue em Java. Então, esse é um requisito, tá? Um requisito de que seja entregue, seja feito em Java, tá? E eu posso ter ele no meu escopo como sendo uma premissa. Eu considero o verdadeiro que é em Java, certo? Aí eu vou ter aqui, requisitos funcionais. E também tem mais de um requisito. Eu posso ter vários requisitos para entregar um escopo do produto, né? Como eu já falei para vocês. O requisito está subordinado ao escopo. Então eu tenho aqui, que ele deve ser feito em um arquivo que não seja superior a 10 MB, porque é um aplicativo um app para celular. Se for maior que isso daí, pode gerar um transtorno, né? Enfim, esse foi um requisito. Requisitos funcionais, aí está mais relacionado com funcionalidade do sistema, botões, né? Acessibilidade. Joia? Então, são requisitos funcionais. Eu estou detalhando o escopo. Tá? Requisitos de disponibilidade. Então, olha, a engine que vai ser feita deve operar com disponibilidade de 99,99999% de disponibilidade. Então, esse é um requisito que o sistema tem que atender. Beleza? Então, para eu atender esses requisitos aqui, eu vou ter diversas atividades, talvez diversas equipes fazendo esses trabalhos. Isso tudo vai estar encapsulado no pacote de trabalho. Para a EAP, para o gerente de projeto, o cara está visualizando ali que esses requisitos vão ser atendidos no pacote de trabalho.
se eu adicionei aqui esse pacote de trabalho que faz a entrega desses itens aqui. A gente vai ver um exemplo mais na frente, vai ficar mais claro. Beleza? O gerenciamento do escopo, tá, tem as suas entradas, as suas ferramentas e técnicas, né, que vão ser o processamento dessa engrenagem aí das entradas, e vai gerar uma saída. Então eu vou ter lá, ó, por exemplo, o plano de gerenciamento do projeto. Tá? Lembra que o plano de gerenciamento do projeto é o plano principal do projeto. É o plano que tem os planos auxiliares. Então, quando eu sou gerente de projeto e estou fazendo o meu gerenciamento do escopo, eu posso ter que considerar os outros planos. Né? Então, eu vou abrir o plano geral do projeto, que é o plano de gerenciamento do projeto, para ver se eu tenho um recurso financeiro, orçamento, para fazer o levantamento do escopo, né? Para trabalhar com essa área de conhecimento, o escopo. Eu vou verificar se tem como encaixar no cronograma essas atividades, recursos humanos, pessoas para compor a equipe. Então, tudo isso eu posso olhar esses planos auxiliares. Tá? Por isso que é uma das entradas. Tá? O termo de abertura do projeto, nesse momento, é importante, porque o termo de abertura é a aprovação, é quem dá autoridade para o gerente de projeto. O termo de abertura, como a gente já viu, ele contém informações sobre o projeto, tá? Marcos, né? Possui informações orçamentárias também mínimas, né? Informações sobre escopo também, só que um escopo mais genérico do que o projeto tem que entregar, né? Talvez detalhe um pouco sobre uma ideia geral dos produtos que devem ser entregues. Isso pode ser feito, não é regra. O termo de abertura ele vai subsidiar com algumas informações que o objetivo desse documento, o termo de abertura, é dar informações suficientes para o gerente de projeto iniciar o projeto. Então vão ter informações ali, e a gente já viu que o projeto ele é em ondas sucessivas, ele vai evoluindo ao longo do tempo. Então essas informações do termo de abertura vai auxiliar, tá, o cronograma, a composição do meu escopo, vai ajudar nos recursos humanos em várias áreas, beleza? Eu vou ter fatores ambientais da empresa, tá? Então, por exemplo, a estrutura organizacional da empresa, a cultura da empresa. A empresa ela trabalha em um determinado setor, então questões, tá? Que influenciam a questão cultural da empresa. Então, se a empresa é uma empresa financeira, tá? Então é lógico que eu vou estar tratando com mais pessoas da área de gestão orçamentária, pessoas que têm um conhecimento vasto em questões financeiras. Então, se a minha empresa é nessa seara, se eu estou fazendo um projeto de uma empresa que tem essa cultura, que é da área financeira já, o core dela, então, muito provavelmente, as atividades, a condução dos meus trabalhos, do meu projeto, tem uma influência mais voltada para a área orçamentária. Não é isso? Então, isso é questão cultural, tá? É a questão do ambiental da empresa. Fatores ligados a questões políticas, tanto internas quanto externas, né? São fatores ambientais. Tá? Ativos de processos organizacionais remontam ao quê? O que são ativos de processos? Os ativos de processos são os ativos que os processos produziram ou produzem. Então, quando eu tenho processos, sejam eles de gestão de projeto, de ITIL, processos de governança, esses processos eles vão gerar conhecimento. Então, os ativos de processos organizacionais, olha o termo, como é lindo ele, ativos de processos da organização,
de processos organizacionais. Todas as informações, todo o conhecimento que for produzido por diversos processos, esses são documentados, né? Vão ter essas informações. Então, vão subsidiar então, políticas da empresa, normas da empresa, tá? Projetos, né? Lições aprendidas, tudo isso são ativos que foram produzidos por processos organizacionais, beleza? Ferramentas e técnicas. Então, para a gestão do escopo, tá? Para abraçar todos aqueles outros processos, para conduzir, né, corretamente, tanto o planejamento do escopo quanto o controle e monitoramento dele, eu vou ter que fazer reuniões especializadas, né? Então, por exemplo, todas as pessoas envolvidas, os stakeholders, o patrocinador, para fazer tanto a definição, a coleta das minhas informações para compor o escopo, a definição do escopo, para decompor o escopo, eu vou fazer reuniões ali que todos vão colaborar para se chegar à definição do escopo, à aprovação do escopo, né? Então, eu preciso ter essas opiniões que podem acontecer em reuniões, beleza? Essas opiniões podem surgir em brainstorms, né? De reuniões, beleza? Em debates. Então, basicamente, são esses dois, essas técnicas e ferramentas, beleza? E tem o objetivo de produzir algo como saída, que aí é o plano de gerenciamento do escopo e o plano de gerenciamento dos requisitos, beleza? Vamos lá. Então, olha, vamos fazer um intervalo, beleza? E aí, para deixar o vídeo aqui curto, também dá a oportunidade aqui, né, de iniciar o outro já já. Beleza, pessoal? Então é isso aí, forte abraço. Já a gente começa a parte 2, prolongando aí os outros processos, né? Explicando os outros processos. Valeu?